abraço a você que nos acompanha aqui pelo Usando a Bíblia. Eu queria falar com você hoje sobre a reencarnação. Muitas pessoas eu tenho ouvido dizerem que quando uma pessoa morre, ela reencarna em outra pessoa e assim vai. Na verdade, a ideia, pelo menos que dá para entender, é que a pessoa nunca morre, ela vai vivendo outras vidas. Mas quando você vai estudar a Bíblia Sagrada, você bate de frente com isso daí. Porque a Bíblia não fala em reencarnação. A Bíblia fala em ressurreição. É diferente de reencarnar. Ressuscitar, ressuscita no mesmo corpo. Ou para a ressurreição do juízo, ou com um corpo transformado. O livro de 1 Coríntios, capítulo 15, ali, né, de 51 em diante, ali, se não me engano, fala que o corpo será transformado dos justos. Agora, por que muitas pessoas falam sobre a reencarnação? A ideia de entender isso daí, que a pessoa nunca morre. Mas como eu falei, quando a gente vai estudar a Bíblia Sagrada, você bate de frente com esse texto, com essa ideia. E existe um grande texto na Bíblia Sagrada que não abre brecha para a reencarnação. Por quê? Porque pensa comigo, se uma pessoa morre e ela vai viver em outras vidas, como que um dia ela vai dar conta do seu juízo? Hebreus capítulo 9, verso 27, é um texto muito importante e quebra toda essa ideia, que fala assim, ó, e como aos homens está ordenado a morrerem uma só vez, depois disso vindo o juízo. Então, assim, o homem está ordenado a morrer uma só vez e depois disso vê o juízo. Agora, como então que a pessoa, vou dar um exemplo, porque Jesus vai voltar, a Bíblia a Sagrada fala, como que uma pessoa viveu 10, 20 vidas, vamos dar um exemplo, mas a Bíblia fala que morreu, morre julgado. E o homem está ordenado a morrer uma só vez, depois disso veio o juízo. Aí então, se ela viveu 10 vidas, 5 ela se perdeu, as outras 5 ela se salvou, vamos ter um grande problema nisso daí. E a Bíblia fala que a pessoa quando morre, ela vai para a sepultura. Ela nunca mais retorna à sua casa. Outra coisa, tem um texto muito interessante em Romanos capítulo 14, verso 12, que fala assim, ó, assim, pois, cada um dará conta de si mesmo a Deus. Cada um vai dar conta de si mesmo. Como que uma pessoa viveu aí algumas vidas, como que ela vai dar conta de si mesmo? A Jussara, a Joana, vamos dar um exemplo aí, né? O João, o Pedro. Como que ele vai dar conta de si mesmo se ele viveu algumas vidas? E se salvou, vai se salvar, vai viver em quantas pessoas? Ou se alguma se perdeu, vai bater de frente essa ideia. E eu queria terminar esse vídeo de hoje citando um texto muito interessante, que se você conhece alguma pessoa que pensa nisso daí, né, ou tem essa teologia, que é muito interessante esse texto, que se encontra no livro de Jó, capítulo 19, verso 27, que fala assim, ó, Jó fala, vê-lo-ei por mim mesmo, os meus olhos o verão, e não outros. De saudades me desfalece o coração dentro de mim. Jó disse que os olhos deles vão ver e não outro. Aí como que existe a reencarnação? Que olho que vai ver o Senhor se ele viveu aí 10, 20 vidas? E se perdeu, alguns se salvou. Quem vai se salvar realmente se perder, se ele viveu muitas vidas? Não. A Bíblia fala que eu e você somos únicos. Somos únicos. Nossa digital, a íris do nosso olho e o nosso DNA é único. Você é especial para o Senhor. Por isso que eu e você também precisamos, querido, se preparar. A ideia da reencarnação é uma ideia que não tem base bíblica e principalmente que muitas pessoas não se preparam, porque acham que vão viver outras vidas e vão crescer em outras vidas. Mas a Bíblia fala para mim e para você que o tempo da salvação se chama hoje. O dia da salvação se chama hoje. Querido, que Deus te abençoe e que Deus possa te usar para você pregar esse lindo evangelho, o verdadeiro evangelho às outras pessoas. Um grande abraço. Um abraço aqui do Usando a Bíblia. E até o nosso próximo encontro.